tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva de hoje vai falar sobre os benefícios da atividade física. Um deles é a liberação do hormônio da endorfina, um chamado analgésico natural, que além de nos dar bem-estar, nos ajuda no combate à dor. Nós vamos também estar com a receita super especial, saudável e havaiana. Nós vamos também falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência física que também fazem atividade física. Fica juntinho conosco, porque o programa Manhã Viva só está começando. O programa Manhã Viva já começou e eu falei o tema, né, gente? Benefícios da atividade física. São inúmeros benefícios. Combate a ansiedade, depressão, emagrece, regula o intestino, também ajuda na socialização, porque às vezes você vai fazer uma corrida, você faz uma amizade lá e libera muitos hormônios, como eu já falei. E para as crianças também libera o hormônio do crescimento. É muito benefício. Apesar de tudo isso, 60% da população brasileira ainda não faz atividade física regular. O programa de hoje vai mostrar também atividades que você pode fazer na sua casa com segurança, hein, gente? A gente também vai falar dos riscos das atividades físicas que estão rolando por aí. É um monte de moda que você também tem que ter muito cuidado e muita prudência. Manda pra nós qual é a atividade física que você faz ou que também você não faz, né? Partilha conosco a sua experiência no @manhãviva, a gente está esperando, tá bom? E hoje nós estaremos com uma fisioterapeuta e também um educador físico especializado em atletas. É o Sérgio, por favor, Sérgio dos Santos e a Maria Isabel dos Santos. Eles não são irmãos, tá, gente? Mas tem o mesmo sobrenome. Bem-vindos, por favor, fiquem à vontade. Fisioterapia e educação física, né? São duas vertentes, mas todas elas voltadas para o exercício físico. Vamos lá falar, né? O que é a fisioterapia e o que é a educação física. Começando por você, Sérgio. Bom dia e bem-vindo ao Manhã Viva. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. É legal a gente esclarecer, né, qual é a função do educador físico. Ele, dentre muitas das funções, ele organiza e programa um programa de exercícios, um programa de atividades físicas voltada para as pessoas, tanto atletas quanto pessoas não atletas, né? Pessoas que têm sua rotina diária de atividade física, sua rotina diária que ela precisa fazer. E a fisioterapia. Bom dia, bem-vinda, Bel. Bom dia, obrigada. Bom, a fisioterapia é uma área da saúde, né? A gente atua tanto na prevenção de doenças, então promoção à saúde, quanto na reabilitação em alguma patologia, com o objetivo mesmo de promover qualidade de vida, bem-estar, melhora da dor e devolver a função para aquela pessoa. E quando a pessoa diz assim, olha, você precisa de uma fisioterapia, né? Quais são os casos que são indicados à fisioterapia? A fisioterapia, ela é muito ampla. Geralmente, o que a gente mais escuta quando a pessoa é indicada a fisioterapia, a gente fala a fisioterapia convencional. Então, no caso agudo de dor, a eletroterapia, a atividade física acompanhada por um fisioterapeuta. Quando existe uma patologia, aí é indicado a fisioterapia, né? Mas a pessoa pode procurar também o fisioterapeuta para prevenir. Então, um atleta, por exemplo, né, que trata tanto para prevenir lesões quanto após a prática do esporte, na recuperação, é muito abrangente. Tem casos que a pessoa faz várias sessões de fisioterapia e tem casos que a pessoa faz por um tempo, né? Qual é a diferença? Essa questão das sessões de fisioterapia, elas são indicadas na fase aguda. Então, por exemplo, uma lesão no ombro, né? O paciente ele vai para a fisioterapia, vai fazer um número de sessões de acordo com o tempo de melhora dele, de resposta dele, enquanto ele está naquela fase aguda. Então, a fase de dor, a fase de inflamação. E após isso, é importante e interessante que ele dê continuidade no acompanhamento, no fortalecimento da musculatura, aí seja fisioterapeuta ou educador físico, né, para prevenir mesmo uma outra lesão.
E a atividade física? Agora a gente abriu o programa falando dos benefícios. São muitos benefícios, são inúmeros, né? Se eu fosse abrir o programa, eu nem ia ter como lembrar de todos, assim, né? Mas a gente sabe, né? Regula o intestino, bem-estar. E você lembrava, olha, Renata, antes do programa, falou assim, olha, também a socialização, né? E aí, realmente, né? Quantas pessoas eu conheci na academia, quantas pessoas eu conheci fazendo exercício físico, tira a pessoa de casa, né? Mas e aí, atividade física é de 0 a 99 anos? Sim. Qualquer pessoa pode praticar. É até interessante a gente lembrar, se a gente for lembrar lá do período escolar, um dos profissionais que a criança teve contato logo de início da sua vida mesmo, é o educador físico. Foi o professor de educação física. Então, verdade. Desde os anos iniciais, sejam 2 anos, 3 anos, nos anos iniciais da fase escolar, até a terceira idade aí, é interessante, é muito importante a prática do exercício físico. A gente precisa dar uma diferenciada. Atividade física é todo o movimento que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Se eu levanto do sofá para ir buscar o controle remoto, se eu estou em pé lavando uma louça, é a atividade física que eu estou fazendo. Quando a gente pensa nos benefícios da prática, dos benefícios do movimento, a gente está falando do exercício físico. Aí sim entra o educador físico. Então, agora, exercício físico é tudo que a gente faz programado. Isso que você falou é interessante. Eu tenho essa dúvida. Eu já li, não sei se é mito, se é verdade. A gente gosta muito de fazer programas mito e verdade, né? Às vezes a gente está em casa e tem lugares, a gente vai na padaria andando e tudo mais. Mesmo que a gente não esteja pensando, estou fazendo atividade física, aquilo o corpo recebe, vale como, por exemplo, para quem quer emagrecer, como queima de caloria. Aquela caminhada que a pessoa faz ali no dia a dia, mesmo pensando em outra coisa, às vezes até atarefado, né? Às vezes até preocupado. Conta? Qualquer movimento conta. Eu gosto muito de pensar num movimento. É importante a pessoa se movimentar, né? Seja para levantar para pegar o controle remoto, seja para levantar para ir buscar o seu próprio copo de água. É muito importante. Agora, quando a gente pensa no emagrecimento, precisa ser um programa sistematizado. Ela tem que encaixar todo esse programa de exercício na sua rotina semanal, na sua rotina mensal. Mas todo movimento é válido. Olha, isso é uma boa notícia, né, gente? Então vamos, às vezes, deixar o carro um pouquinho, né, no estacionamento e vamos começar a caminhar para ir para a padaria, já é alguma coisa. Olha, boa notícia. Sobre o Pilates, Isabel. O Pilates é muito conhecido, né? Tem toda esquina hoje você vê um estúdio de Pilates e tudo mais. O Pilates é especificamente para fisioterapia, para reabilitação? Como é que é? Bom, o Pilates ele é um método, né, de exercícios físicos, não exclusivamente da fisioterapia. Então, existem educadores físicos e fisioterapeutas que aplicam o Pilates. A diferença é que o educador físico, como ele falou, ele vai trabalhar na promoção de saúde mesmo. Então, indivíduos que não têm uma patologia. Já a fisioterapia, ela vai entrar exclusivamente para reabilitação. Bom, não exclusivamente, né? Ela vai entrar quando existe a reabilitação. Então, essa é a diferença, porque o educador físico, ele trabalha com os indivíduos saudáveis. E aí, quando existe uma indicação médica, alguma condição de saúde associado, é o papel do fisioterapeuta. Então, vocês dois se utilizam do Pilates. Aí, no caso, a fisioterapia com um objetivo e o educador físico com outro objetivo. É isso ou eu entendi errado? Qual é o objetivo do educador físico no Pilates? O educador físico, quando pensa no Pilates, ele pensa muito na melhora do condicionamento físico da pessoa. Né? Assim como o Pilates, assim como a musculação, assim como qualquer outro exercício resistido. Então, o educador físico, ele usa da ferramenta do Pilates como uma forma de melhorar o condicionamento físico. E melhora, ele é bom mesmo? Muito bom. Ele força bastante essa parte que eu fui tentar, ó, quase. Bel, você podia dar uma demonstração pra gente de exercícios da fisioterapia pra gente? Vamos lá? Vamos lá. Acompanha a gente, você que está em casa. Também lembrando que a fisioterapia, a pessoa tem que ser acompanhada, né? Exatamente. A gente vai passar aqui alguns exercícios. Cadê a minha... Aline, por favor. Minha aluna aqui do Pilates. Ela é a nossa produtora, ela faz tudo aqui no programa. Hoje ela vai ser a nossa, né, paciente. Existem movimentos que mesmo sendo simples e parecendo simples, é importante que exista, né, o acompanhamento.
quando o aluno, o paciente chega ao estúdio de Pilates, ele fala assim, eu posso fazer isso em casa? Já na primeira aula eles perguntam, o que eu posso fazer em casa? Eu sempre digo, olha, vamos primeiro perceber como você está realizando esse movimento e a partir disso eu vou te orientando para que você realize em casa. É bom, é importante, porém, a gente tem que tomar cuidado. Então, existem certos movimentos que podem forçar uma articulação. Se realizado de forma errada, você pode tensionar uma musculatura e aí, né, gerar alguma dor que a gente não deseja. Tem que ter muito cuidado, né, Tem que ter Bel? cuidado. Pode começar, eu vou segurar o microfone para você e você vai falando enquanto a Aline vai seguindo você. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai associar com a respiração, certo? Então, Aline, entrelaça os seus dedos. E aí você vai inspirar, levando os braços acima da cabeça. E soltar o ar, relaxando os braços. Pode abrir. Isso. Inspira. Sobe o braço. E abre, relaxando. A respiração ela é extremamente importante associada ao exercício físico, né? Para promover, primeiro, essa concentração no seu corpo, aquilo que você está realizando, desacelerar da nossa rotina do dia a dia. Isso é verdade. E evitar que você faça um movimento de forma indesejada, gerando aí uma lesão. Aline, agora a gente vai usar a faixa, tá? Pode pegar essa faixa cinza, segura ela à frente, você vai inspirar e soltar o ar, abrindo os braços. Isso. Eu vou aqui atrás da Aline. Pode Só ir. pra mostrar, ó. Que é muito comum a pessoa começar a levantar os ombros, tensionar essa musculatura. Então, sempre vou lembrando de relaxar, fazer um movimento lento. Isso é um alongamento geral. Um alongamento aqui para a parte anterior e já fortalece a parte posterior aqui próximo às escápulas. Muita gente tem faixa elástica em casa, então é um exercício fácil de se realizar, desde que de forma lenta, concentrado. E vale forçar muito aqui quando puxa? A gente sempre orienta que a pessoa faça isso no limite dela e antes de qualquer dor. Então, se te gera alguma dor, você vai evitar ou diminuir a intensidade daquele movimento. O objetivo não é gerar dor. O objetivo não é gerar dor, pelo contrário. Vou fazer o alongamento agora. Você vai esticar a sua perna direita para a lateral e vai soltar o ar, deslizando a sua mão até a ponta do pé. Esse exercício ela pode realizar tanto sentada numa bola quanto sentada no tatame, no chão, por exemplo. Volta devagar. Isso. Mais uma vez. E a respiração? Sempre soltando o ar na hora de movimentar. Ah, tá. Na hora de movimentar? Na hora de movimentar. Respira. A respiração... É isso? Quando volta, solta. Aí a gente tem algumas modificações, né, de um treino, por exemplo, de musculação. Então aqui eu tô associando a respiração do Pilates. Aline, vamos fazer o lado esquerdo agora. Que é sempre soltando o ar na hora do movimento. Certo. Mas é muito importante que para qualquer atividade física, qualquer exercício físico, não se realize uma apneia. Então que não prenda a respiração. Você precisa estar inspirando ou soltando o ar, de acordo com o indicado para aquele exercício. Certo. Mais uma vez. Ela tá fazendo direitinho? Ela tá aprovada a sua direitinho. aluna? Muito bom. Vamos deitar no tatame. Pode deitar de barriga para cima, ela vai usar a bola ainda. Pode pôr os seus pés aqui na bola. E esse tipo de exercício tira dor? Pode tirar dor? Que a pessoa pode... De repente chega na fisioterapia e aí chega com dor. Esse tipo de alongamento, ele também tem essa função de tirar dor? Com certeza. Assim como você falou no começo, né, a gente libera endorfina, a gente libera serotonina. Então, o exercício físico, por si só, ele vai promover a melhora da dor, né? Isso, a Aline já estava treinada aqui para o exercício, soltando o ar devagar. Aqui a gente já trabalha alongamento, já trabalha fortalecimento, todo, né? O corpo todo. Bel, vamos voltar para lá, continuar o nosso bate-papo? Obrigada, Aline. Aline, pode continuar aí no relaxamento, porque realmente relaxa. Eu já vi ela, ó, e ainda mais cantando os pássaros aqui na chácara, uma beleza. O Pilates, no caso, os exercícios são parecidos no caso da educação física ou muda um pouco? O que mudaria ali naquele exercício no caso do Pilates? Então, alguns exercícios pensando na melhora do condicionamento.
né? Para melhorar o condicionamento, a gente pensa então na carga e na intensidade. Ah, sim. Um exemplo, aquela fita, aquela faixa, né? Faixa elástica. Um exercício que ela estava fazendo, se ela aproximasse mais as mãos dela, ia ficar mais difícil na hora de afastar uma mão da outra. Entendi. Para ficar mais fácil, para aliviar a carga, ela deveria afastar as mãos para fazer o movimento. Agora vamos falar de hidratação, né? A gente já tá com o sol aqui rachando, aqui pelo menos em São Paulo, não sei na sua cidade. Mas assim, acordou com aquela cerração e a gente fala, né? Cerração que baixa, sol que racha. E realmente hoje foi um dia daqueles. E aí a hidratação, né? Eu acho que tanto na fisioterapia como em qualquer atividade física, esse cuidado é importante. Mas e a alimentação? Hidratação e alimentação. Vamos falar dos dois? Sérgio? A hidratação é... Cada pessoa deve perceber qual que é a sua necessidade, mas é importante se hidratar. Tem pessoas que vão pensar assim na caminhada ou na corrida. Tem pessoas que antes de começar a caminhar ou de correr, gostam de ingerir bastante líquido, né? Que sente a necessidade, ela vai ingerir então esse líquido antes de caminhar ou de correr. E no final precisa também fazer essa... beber a água ou beber algum líquido esportivo, que vai repor todos os sais minerais perdidos e também o líquido perdido. Outras pessoas não conseguem fazer ingerir a água ou a bebida energética antes do exercício físico. Consegue somente após. Então, é importante ingerir, mas ela precisa identificar qual é o melhor momento para ela, se antes ou depois. E a questão da alimentação, o que é? Porque às vezes a pessoa vai fazer um movimento, vai correr e fica lá, né? Aquele lanche batendo no estômago. O que é mais indicado em relação à comida antes do treino, antes de uma sessão de fisioterapia? São sempre lanches leves, né? Algo leve. Vamos pensar assim, quando a gente acaba de ingerir algum tipo de alimento, o maior fluxo sanguíneo vai para todos os nossos órgãos internos, que precisa trabalhar na digestão ali. Quando a gente vai fazer qualquer exercício físico, qualquer esforço físico, o fluxo sanguíneo deve ser maior na nossa parte muscular. Então, se eu faço a ingestão de algum alimento pesado, né, vamos dar um exemplo mais complicado, uma macarronada, uma feijoada, o maior fluxo sanguíneo do nosso corpo, então, vai para esses órgãos internos que são responsáveis pela digestão. Se eu for praticar qualquer exercício físico após isso, é onde pode a pessoa passar mal, né? Que o corpo não vai conseguir identificar para onde eu devo mandar o maior fluxo sanguíneo. Não vamos comer uma macarronada e vamos sair para correr, né, gente? E falando em comida leve, o Manhã Viva vai mostrar agora uma receita super leve, super saudável, que a Regina preparou para nós lá direto de BH. Vamos ver? Olá, eu sou a Regina Riente e hoje eu trouxe uma receita para vocês muito bacana. É uma receita havaiana que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. É o poke. O que nós vamos fazer? Nós primeiro cozinhamos o arroz japonês, aquele arroz que todo mundo conhece para fazer os pratos japoneses, somente com água, não precisa colocar tempero. E num bowl, que vocês podem fazer, até eu estou colocando aqui de descartável, vocês podem levar para o trabalho. Então, uma cama de arroz japonês, a quantidade aqui é que vocês querem. É obrigatório que ele tenha uma proteína. Nesse caso aqui, eu estou colocando um atum, filé de atum selado, vocês dão uma assim, temperada no atum, passa rapidinho na frigideira. Tem que ter o quê? Mais alguma coisa que combine aqui. Eu gosto muito, e também vejo em várias receitas, o pepino. Esse pepino japonês também, ou em conserva, ou que vocês preparem em casa. Colocou o pepino. O que mais que a gente coloca aqui? Um pouco de cebola também, quem não gosta não coloca. Gente, isso aqui vai da imaginação de cada um. O importante é isso, base de arroz com proteína e depois nós vamos colocar uma fruta. Cebola picada. Mais o que? Um tomatinho. Olha que coisa bacana e saudável que é isso aqui. Vocês colocam o tomatinho picadinho também. E o que eu disse? Mais alguma coisa que a gente enfeita, que é o cani. Vocês podem colocar assim no meio, um pouco de cani desfiado. Não quiser, não coloca. E a fruta, que é fundamental nessa receita. Em geral, as receitas havaianas, elas levam manga ou abacate. Então, aqui no caso, eu estou fazendo com manga. Aqui eu estou sugerindo também uma ervilha com wasabi, que tem em vários supermercados, que vai dar uma crocância bacana nesse prato. E, por fim, o que vai realmente finalizar é o molhinho, que a gente mistura vinagre de sushi, que vocês compram em qualquer supermercado, óleo de gergelim torrado, também em qualquer supermercado, e, no caso aqui, um pouco do shoyu. E também o gergelim pretinho assim, já torrado.
Pega esse molinho, na hora que for consumir, joga por cima do poke e olha que coisa mais charmosa. Vocês não precisa colocar sal não, porque o shoyu já tem sal. Vocês vão surpreender com o sabor, com a qualidade dessa receita. Vão querer fazer todos os dias. Façam sempre com o ingrediente que vocês têm em casa. Eu fiz aqui nessa embalagem para vocês poderem levar para o trabalho. Tampou, tem uma tampazinha prática que vem com a embalagem. Vocês colocam, encaixam e levam para o trabalho. Receita saudável, bacana, prática. Eu tenho certeza que vai agradar geral. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Agradou geral mesmo, viu, Regina? A gente tá falando de opção de comida leve antes da atividade física, eu acho que essa é uma ótima opção. E também falamos de hidratação antes de toda e qualquer atividade física. E eu tô aqui com o meu recadinho, Água Canção Nova, nós já estamos distribuindo para a região sudeste e temos condições especiais para pousadas, hotéis, estabelecimentos. Quer saber quais são essas condições especiais? Então ligue para nós no 3186-2100. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Nós estamos hoje falando sobre os benefícios da atividade física com o educador físico e com a fisioterapeuta. E o que é fisioterapia desportiva? É quando vocês dois conversam? As duas profissões, é isso? Em grandes centros esportivos e grandes clubes, né? É um trabalho em conjunto, né? Assim como ela já disse no início, o educador físico pensa muito no condicionamento, na melhora do condicionamento físico, enquanto o fisioterapeuta trabalha muito na reabilitação e na prevenção de qualquer lesão. É isso, né? É isso. Então, ali, para que aquele atleta ele possa retornar o mais breve possível para a sua atividade esportiva após uma lesão, por exemplo, né? Para que ele tenha menos riscos de lesões durante a atividade física. O fisioterapeuta e o educador físico juntos montam esse treino de gesto esportivo, pensando mesmo na prevenção. É um trabalho em conjunto. Agora, tem muita gente que nos assiste que está já na terceira idade, né? Quais seriam os cuidados para a terceira idade, que quer fazer uma atividade física? Tem atividade física já mais indicada para essa fase da vida? Depois da fase adulta, a cada 10 anos de vida, a gente acaba perdendo 10% da nossa massa muscular. Então, seria muito interessante, né, o indivíduo, quando está na terceira idade, ele pensar em qualquer tipo de exercício que vai fortalecer a sua massa muscular, que é muito importante. Porque, independente do seu histórico de vida, seu histórico, né, de exercício físico da sua vida, ele precisa pensar no fortalecimento muscular, devido a essa perda que acontece com o fator da idade. Então, o exercício resistido, propriamente o pilates, exercícios funcionais, são exercícios muito bem indicados para as pessoas da terceira idade. A caminhada, ela tem essa função? Sim, ela tem essa função também. A caminhada é um exercício global, né? Trabalha não só a parte muscular, mas o condicionamento cardiorrespiratório e aquilo que a gente comentou no começo, a socialização. Então, isso é fundamental também. E aí é importante a presença de um profissional. Muitos grupos de caminhada, por exemplo, aferem a pressão dos idosos, das pessoas antes de sair para uma atividade física. Não existe uma específica. Aquela que mais se adequar com a rotina dele, com o estilo de vida, com o que ele gosta, né? Porque se fizer uma atividade que não gosta, ele não vai persistir naquela atividade. Verdade. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai mostrar os exercícios que você pode fazer em casa também para perder peso. Não sai daí. Tenho certeza que você vai gostar. É bem rapidinho. Manhã Viva de volta hoje falando sobre os benefícios da atividade física. Um deles é a liberação do hormônio da endorfina, o chamado analgésico natural. E sabe o que ele faz? Ele alivia a dor, gente. Mesmo com tantos benefícios, somente 40% da população brasileira faz atividade física regularmente. Vamos nos movimentar, gente. Vamos sair do sofá.
E o nosso educador físico que está conversando com a gente, o Sérgio dos Santos, ele falou que vale sim aquela caminhada que a gente faz para a padaria, aquela caminhada que a gente faz para a farmácia. Então vamos deixar o nosso carro um pouquinho no estacionamento e vamos começar a caminhar um pouco mais, porque vale todo o movimento. Mas é claro que uma atividade física regular é muito melhor, né, gente? Então vamos nos movimentar. E falando em movimentação, vamos movimentar nossas mídias sociais. Eu estou esperando por você no @manhãviva. Eu quero saber o que você faz aí de atividade física, tá bom? E você sabe, a TV Canção Nova está há 30 anos evangelizando e nós estamos este mês com contas a pagar. Claro, todo mês nós temos contas a pagar e nós contamos com a sua contribuição. Você tem também a forma do cartão de crédito. Às vezes, naquele mês, você não tem como pagar no cartão de débito. Aí você vai lá e tem a opção do cartão de crédito, gente. Tudo para você não deixar de fazer a sua contribuição, tá bom? Então, desde já, o nosso Deus abençoe, o nosso Deus lhe pague, tá bom? E nós continuamos a evangelizar, tá bom? E nós vamos continuar o nosso bate-papo. Também eu já falei com o nosso educador físico e também com a nossa fisioterapeuta, Maria Isabel dos Santos também. E ela já fez uma demonstração. Se você ligou agora a TV Canção Nova, ela fez uma demonstração de alongamento. E eu disse que antes da gente entrar para ir para o intervalo, a gente ia fazer uma demonstração aqui. A gente vai falar sobre exercícios que pode ser feito em casa para perder peso. Então, segura aí, fica ligadinho conosco, porque tem muita gente que procura, óbvio, atividade física para manter o peso, às vezes para perder peso. Mas também tem muito efeito sanfona, as pessoas começam, depois terminam, né? Acontece muito isso, né? Voltando à sua fala, é muito importante a pessoa encaixar essa rotina de exercícios na vida dela, né? Já que eu vou ter benefícios ao longo da minha vida, é importante eu encaixar isso. Existem pesquisas, existem autores que falam que deve entrar no nosso hábito, assim como se alimentar, assim como fazer a nossa higiene pessoal. Dentro dos hábitos diários, então seria muito interessante a gente incluir os exercícios físicos. Agora, uma coisa que a gente precisa tocar aqui, que são aquelas chamadas academias online, né? Aquela pessoa que se inscreve e começa a fazer aqueles exercícios pela internet. Quais são os cuidados que vocês poderiam, como profissionais da área, né, da atividade física, da fisioterapia, para dar para quem está em casa? Eu entendo que às vezes a pessoa realmente não tem tempo de ir para uma academia. Eu compreendo mesmo. Quantas vezes eu não consegui ir. Mas aí, como tudo hoje é online, né, a pessoa vai lá, se inscreve. Aí tem aquela professora fazendo a atividade, né? Aquele movimento, a pessoa vai lá e imita. É a mesma coisa ou não? Bel? Não é a mesma coisa, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo tem uma consciência corporal para acompanhar aquele professor que está ali do outro lado da telinha, né, te ensinando o exercício. Por isso eu comentei, quando a pessoa chega e me pergunta, o que eu posso fazer em casa? Bom, é importante primeiro saber como está o seu condicionamento. Então, às vezes você pega um exercício online avançado e você estava numa vida sedentária. E aí existe o risco de lesar uma articulação, até mesmo a questão da respiração durante o exercício acompanhar, gerar uma fadiga, né, um excesso ali de movimentos que você não está acostumado, não está apto a realizar. Então, é importante uma atividade acompanhada. Eu tenho pessoas que eu acompanho dentro do estúdio que realizam atividades em casa, mas pessoas que já têm consciência corporal, já sabem acompanhar, já entendem o seu nível de condicionamento para realizar e escolher uma atividade online. Então é preciso ter muita cautela, pensando que você pode sim gerar uma lesão, né, se machucar, gerar dor, que não é o objetivo. Só para ilustrar isso que ela está dizendo, da consciência corporal, quase que 100% das academias ela tem um espelho. E o espelho está ali que é para eu saber que eu estou fazendo um movimento, assim quando eu estou puxando meu braço esquerdo, meu direito está vindo junto. Às vezes eu imagino que os dois braços estão alinhados, né? Quando a minha consciência corporal não está perfeita, não, meu braço está alinhado com o outro sim. Tudo bem, mas olha no espelho agora. Nossa, não está. Então o espelho serve muito para aquelas pessoas que não têm essa consciência corporal. Agora sim, como a gente vive
nossa vida tá corrida, né? Se a pessoa realmente não consegue procurar um espaço para ela fazer o exercício físico, esses exercícios são válidos sim. Mas assim como ela disse, eu penso muito nisso. A pessoa precisa ter o primeiro contato com o profissional. Assim o profissional vai passar para ela, olha, esse programa de exercício para você, você vai realizar esses exercícios, você pode fazer no seu ambiente domiciliar, com essa carga, com essa intensidade. Aquele tipo de exercício a pessoa já ficou apta a fazer, quando for ter uma troca de exercício, eu acredito muito que deve ter o contato com o profissional novamente. Principalmente a questão dos níveis que você está falando. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma demonstração aqui e, como eu já falei no início do programa, com segurança, né? A gente vai mostrar um exercício, com certeza você vai falar, olha, esse aqui é com segurança, né? Mas talvez a troca, porque tem vários níveis, né? Eu mesma já olhei lá, tem um nível... E particularmente eu tive essa experiência, viu? Eu comecei no básico eu não tive problema nenhum. Quando eu fui pro avançado, eu arrumei uma dor, eu te falar. Então é exatamente o que vocês estão falando. Porque tem os níveis, né, de exercício e aí às vezes sem acompanhamento complica, né? A pessoa arruma uma lesão aí sem necessidade, né? E até mesmo acompanhada. Dentro do Pilates, por exemplo, a gente pode trabalhar desde o básico até o avançado, né? Em todas as idades, em todas as intensidades de exercício, como ele falou. Então, às vezes a pessoa chega no primeiro dia e fala, eu quero fazer tal exercício porque eu vi na internet. Não. A gente precisa primeiro ganhar força, resistência, consciência, para daí avançar um exercício. E a questão da idade, já que a gente está falando da idade. A criança, qual é a idade ideal para ela começar uma atividade física, por exemplo? O legal da fase da criança é a infância, né? É muito interessante porque a criança brinca muito. Então qualquer exercício, corre, né? Qualquer exercício que ela faça brincando vai ser o prazeroso para ela. Fazendo uma outra comparação assim, infelizmente esses parquinhos para criança estão diminuindo nas cidades. É verdade. Aí hoje, na fase adulta, existe o parque pro adulto, que ele vai lá e faz os exercícios funcionais, né? Que se a gente for avaliar, são exercícios para criança que ele está fazendo na fase adulta. Então, por isso a importância do exercício físico durante toda a vida. Então, vamos mostrar agora? O pessoal está esperando. Vamos mostrar os exercícios que você pode fazer em casa com segurança, tá bom? E também exercícios para condicionamento, que você vai mostrar, para perder peso, os dois, né? Isso. A gente pode usar tanto peso corporal... A Cilei está aqui. Muito obrigada, Cilei, pela sua disponibilidade. A Aline volta também para ajudar. Isso. Deixa eu ficar do lado de vocês. Isso. A gente pode usar qualquer peso que a gente tem em casa, né? Se a pessoa está muito sedentária, se faz tempo que ela não faz uma atividade física, apenas só o cabo da vassoura já vai ser o suficiente para ela fazer. Que legal! Porque já é uma resistência, é algo que ela já tem ali para fazer. O que a gente vai fazer agora, então? Vamos virar a palma da mão para frente. Isso, vira ao contrário aqui, dá licença. Isso. Deixa o braço do lado do corpo mesmo. Você vai subir só a sua mão. Então sobe tudo, pode subir tudo e desce tudo. Perfeito. Quando a gente pensa no condicionamento físico, então, a gente faz o exercício, faz o movimento, precisa fazer algumas repetições, né? Ela não vai começar fazendo aqui até cansar. Então, vamos pensar que hoje, né, elas estão iniciando um programa de exercício hoje. O que eu iria sugerir para elas? Vamos fazer 12 movimentos com esse tipo de exercício. É um exercício que a gente está trabalhando apenas uma musculatura, a musculatura do braço. Certo. E o peso, no caso, em casa pode fazer isso? Isso, perfeito. A gente está com a garrafinha com a carga ali, a água, né? Então já tem um peso, a pessoa pode utilizar disso. Ah, mas se for só o cabo de vassoura, ele tem uma carga ali também. Já é o suficiente para ela fazer aquele movimento, tá? A gente trabalhou então o músculo do braço. Vamos passar para outra articulação do corpo, outro músculo do corpo. É o ombro agora, tá certo? As mãos do mesmo jeito, da mesma forma. Vai subir até a altura do rosto. Isso, perfeito. E vai voltar. Isso. Reforçando o que a Bel, a fisioterapeuta, também disse, a gente não pode fazer nunca exercício sem respirar, tá certo? Então puxa o ar e solta o ar quando o peso estiver relaxando. Então tá subindo o peso, a gente puxa o ar. Tá descendo o peso, a gente vai soltando o ar. São movimentos simples, são movimentos fáceis de fazer, tá certo? Esse exercício, ele ajuda no tchauzinho, chamado tchauzinho, toda mulher quer se livrar, sabe? Esse exercício, ele tá trabalhando a musculatura do ombro. Do ombro. Do ombro.
Como é um exercício... Essa musculatura do tchau que tá falando é o tríceps, é a parte de trás do braço. Pode descansar um pouco. O que a gente vai fazer agora? Pode deixar uma garrafinha no chão? Vamos usar uma garrafinha só? Então vai segurar. Levanta o braço lá acima da cabeça. Isso. Com a outra mão, por cima da cabeça, você vai passar e vai segurar o seu cotovelo. Isso. Estica, estica. Perfeito. Agora vamos descer a garrafinha lá na sua nuca. Isso. Desce tudo e sobe tudo. Perfeito. Esse sim tá trabalhando a musculatura do tríceps. Esse é o tchauzinho. É o tchau. Que é o movimento, o músculo da parte de trás do braço, da parte posterior do braço. Então o tchauzinho vai embora, viu, meninos? Tchauzinho, tchau pra você. Então você que tá em casa, é um exercício super fácil de fazer. Você pode pegar um pesozinho, é uma garrafinha de 500 ml, mas você pode pegar um peso assim, né? Alguma coisa aqui em casa que tem um peso equivalente. Isso, perfeito. Você já pode começar fazendo isso 3 vezes por semana. Nosso corpo tem uma simetria, né? Então tudo que a gente faz de um lado, a gente precisa fazer do outro também. Como esse exercício a gente usou um braço só, a gente precisa fazer no outro. É uma garrafinha de 500 ml, ó. Aqui, ó. É um peso que é fácil, não é difícil, né? E aí você pode, na sua casa, todo mundo tem uma garrafinha, né, dessa. E aí, para fazer esse exercício em casa. Fácil, fácil. O que eu gosto muito também são os exercícios só com peso corporal. Né? Então a gente não precisa de... mas eu não tenho, eu não quero quebrar minha vassoura, eu não tenho uma garrafinha de água para fazer. Gente, a gente precisa só da disposição, só da vontade. Então o que a gente vai fazer? Pode deixar a garrafinha de lado. Posição mais confortável possível. Deixa o braço do lado do corpo. Isso, os pés voltados lá para frente. Perfeito. Movimento de criança agora. A gente vai ficar de cócoras e vai subir de novo. Tá? Desafio, não levantar o calcanhar. Será que a gente consegue? Vai até o seu limite, né? O meu limite é esse daqui. Perfeito. Ótimo, você vai fazer esse. O meu limite eu consigo descer tudo, eu consigo ir mais. Perfeito, tá? Esse é um movimento que trabalha muitas articulações do nosso corpo. E trabalha muita musculatura do nosso corpo, né? Vamos lá, a gente consegue? Perfeito. Agachamento, hein? Vou fazer só mais uma vez, ok, respira. Precisa fazer mais não, respira. Posso fazer um desafio maior? Vamos descer mais? Será que a gente consegue? A gente precisa fazer 2 vezes, será que vai? Vamos mais devagar, desce o máximo que conseguir, sem tirar o calcanhar do chão. Perfeito, subiu, subiu, subiu. Ok, mais uma vez. Subiu, subiu, subiu. Perfeito. Esse é um exercício então que não precisa de carga, não precisa de peso. A própria carga é o nosso peso corporal. Então assim, a pessoa precisa querer fazer. Não tem desculpa para, eu não tenho peso, eu não tenho carga suficiente em casa para eu fazer. Só o próprio peso corporal da pessoa já é o suficiente. É verdade. E é simples, dá para fazer. No caso, uma pessoa com problema de coluna, não seria indicado esse tipo de exercício. Aí volta aquele outro velho papo que a gente tava conversando ali. Ela precisa identificar qual o problema de coluna que ela tem. Se é um desvio postural, se é encurtamento muscular, se a musculatura tá fraca. Se for identificado que a musculatura tá fraca, ela precisa fazer um exercício para fortalecer, né? E tem um exercício também. Isso se a musculatura realmente estiver fraca. O médico conseguiu identificar, uma avaliação de fisioterapeuta, conseguiu identificar que a musculatura tá fraca. Tem um exercício só com peso corporal que ela pode fazer também. Vamos fazer? Vamos executar? Então vamos ficar de cócoras, Anja. Abaixa. Posição que a gente precisa fazer. Vamos virar. Deixa eu virar aqui de lado. Vira pra cá, fica uma do lado da outra. Pode ir pra lá, fica pra lá. Você pode ir pra lá. Isso. Pode ficar aqui na frente pra mim. Isso. Você vai apoiar a mão aqui. É a prancha que a gente chama. Pode chegar mais pra frente. Apoia a mão aqui. Isso. Deixa o seu pé lá pra trás. Isso, a gente precisa ficar parado. É só ficar parado. Perfeito. O quanto mais reto a gente conseguir fazer, levanta a cabeça, alinha a cabeça com a... Essa é a prancha, Isso. né? Essa é a prancha. Pode descer, pode descansar, pode deitar mesmo para descansar. Isso. É um exercício realmente pesado, tá? Esse tipo de exercício vai fortalecer a região do core, tanto o abdômen quanto os músculos da coluna. Se ela tiver com a musculatura da coluna fraca. Olha, certo? interessante. Mas volta, gente, obrigado. Mas Obrigada, é aquilo. meninas. Vamos voltar lá ao nosso bate-papo.
é super interessante porque então assim, não tem desculpa, né? No meu caso mesmo, eu fiz uma cirurgia, né, de câncer de mama e faço exercício físico, né? É só ter alguns cuidados, né? Claro, eu não posso pegar muito peso, né? No braço direito, principalmente. Mas a gente não tem desculpa, né? Tendo alguns cuidados, dá pra fazer. Entender o seu condicionamento, respeitar o seu limite e querer se movimentar, querer se mexer. É o mais importante. Pois é. E a pessoa tem lá sempre um monitor, geralmente nas academias. A pessoa, qualquer dúvida, qualquer dor, não insiste, né? E aí, agora sim, a pessoa vai para uma academia, geralmente ela é monitorada. A pessoa também, é direito da pessoa pedir esse monitoramento, né? Porque às vezes acontece da pessoa já ir direto começar uma atividade física sem nenhum exame, isso não é legal, né? É muito importante, é essencial a pessoa ter uma liberação médica, né? Tem pessoas que não sabem se tem uma condição cardiovascular, uma hipertensão, por exemplo, ou como você perguntou ali, algum problema da coluna. Qual o problema da coluna? Né? Pode ser só uma questão muscular, mas pode ser uma questão óssea mesmo, pode ser uma hérnia de disco. E aí só vai descobrir quando já está lá na atividade e às vezes até dizer, foi por causa da atividade, mas talvez não. Ela já foi para a atividade, para a academia com aquela condição, sem saber. Então é muito importante que ela possa passar por uma avaliação antes de um médico, de um fisioterapeuta, para fazer esse check-up aí, para poder saber e dar início à atividade física. Então é o cardiologista e o fisioterapeuta? Os dois para poder fazer uma atividade física mais segura. Sim, o médico que acompanhar aquela pessoa, né? Então tem ortopedistas que encaminham. É essencial que tanto para iniciar uma atividade com o físio, com o educador físico, a gente tem esse costume de fazer essa avaliação. Ah, entendi. Passar pelo médico para ter essa avaliação, porque acontece muito, gente, da pessoa chegar na academia, eu quero fazer isso e aquilo, e tem academia que não exige, né, aquela avaliação do cardiologista, aquela avaliação médica. Se a academia que você se matriculou não exigir, você que tem que amar primeiro a sua vida. Então, você tem a iniciativa de passar no médico, né? A academia não exigiu, mas você mesmo se exige, porque acontece. E às vezes informar mesmo a pessoa que tá te instruindo, né? Então, olha, eu tenho uma lesão na coluna ou no joelho, por exemplo. Avisar, eu faço uso de algum medicamento para pressão arterial. É importante. Exatamente. Pois é. E falando em atividade física, como a gente falou logo no início do programa, todo mundo é de 0 a 99 anos, né? Todo mundo é convidado, os bebezinhos já começam a se movimentar. Movimentar é para todo mundo, cada um na sua condição. E falando em condição, os deficientes também são incluídos nessa realidade super, cada um que dá um exemplo de superação. Nós vamos ver agora uma matéria sobre os Paralímpicos. Isabela tinha 6 anos quando o sarampo tirou sua visão e transformou sua vida. Há 10 anos, outra mudança, agora com o esporte, que chegou por causa da saúde e com ele os títulos. Nas Paralimpíadas do Rio, em 2016, Isabela ficou com a medalha de bronze no lançamento de discos. Nem eu me permitia sonhar isso, e se falasse isso com alguém, eles iam rir, porque ninguém via esse potencial em mim, né? Foi só os anos mesmo que foi mostrando. Agora, no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que se tornou centro de referência paralímpico, ela intensifica o trabalho de olho no degrau mais alto das Paralimpíadas de 2020. O Centro de Treinamento Esportivo da UFMG já é um legado dos Jogos Rio 2016, né? Então, na época, os atletas paralímpicos britânicos fizeram a adaptação aqui antes de ir para o Rio 2016. Tudo isso, né, fomentou que a gente conseguisse um apoio do Ministério, o antigo Ministério do Esporte, hoje o Ministério da Cidadania, no qual o esporte está incluído, para que a gente pudesse desenvolver ao longo dos próximos 2 anos esse projeto aqui na UFMG. Marcela encontrou há 4 anos no paraatletismo uma fonte de superação, depois de perder os movimentos da perna por causa de um tumor na medula. O esporte é importantíssimo para qualquer pessoa, mas eu acho que para a pessoa com deficiência, eu acho que ela se encontra mais no esporte depois que tem alguma coisa, como eu tive, justamente por isso.
por ocupar, e aí você motiva, você tem motivação de novo para fazer as coisas. Para o paratleta, praticar um esporte é sinônimo de superação constante. Já para quem não tem deficiência, o convite é se colocar no lugar dessas pessoas para entender como superar os desafios. Por isso, o Centro de Referência também oferece cursos de capacitação para profissionais de educação física. A ideia é compreender as necessidades de cada paratleta. O que eu posso fazer para tornar o ambiente mais seguro, mais acessível. Então é uma experiência que contribui muito para essa compreensão do outro e das dificuldades que ele pode apresentar, bem como as suas necessidades. Esse trabalho é o pontapé, a gente pensa já em fazer outros, a gente vê muita vontade dos professores em aprender e a gente quer muito ensinar. É incentivar o surgimento de outras Isabelas que inspirem novas Marcelas a trilharem um novo caminho cheio de oportunidades e de possíveis mudanças. Se me falasse, eu jamais falaria, não, vocês estão doidos, gente, eu não vou fazer jamais um esporte e ser atleta, viver disso. Hoje eu vivo disso, né? E assim, eu amo. O esporte vem a superar tudo. Eu sou testemunha viva disso. Qualquer tipo de deficiência tem o seu espaço no esporte. É interessante, o esporte ele é palco de muitas emoções, né? De muitas superações. Ele termina refletindo também muita coisa da nossa vida, né? Ele motiva muita coisa na nossa vida. Às vezes a gente vê um atleta, seja ele deficiente, seja ele sem deficiência, a gente vê cada superação, ele termina sendo palco de muitas cenas emocionantes e marca a história de um povo, marca a história de uma cultura, marca a história de um país, né? Quem não se lembra, né, de uma Copa do Mundo, quem não se lembra, é muito forte isso, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando de atividade física. Então é também uma superação, você sair da sua acomodação e de repente dizer, não, eu vou superar o meu corpo que quer ficar nessa cama e vou fazer uma atividade física, né? Verdade. Eu sou suspeito de falar em relação ao esporte porque eu acredito muito no esporte. Primeiro, no convívio social. Segundo, na superação que o esporte pode trazer para as pessoas. Hoje a prática da corrida está crescendo muito no Brasil, crescendo muito no mundo. Né? Se a gente for comparar qual outro esporte que tenha 15 mil pessoas, 20 mil pessoas praticando ao mesmo tempo. É difícil. E se você, de repente, tiver a oportunidade de presenciar um evento de corrida de rua, é legal, a gente tá ali no momento que um campeão da prova chega. Mas também eu fico mais emocionante da gente ver os últimos colocados de uma prova. Pois é. A gente não sabe quanto que ele se dedicou para estar ali. Né? Muitos choram, muitos vibram. A gente não sabe quanto que ele se dedicou, quanto que ele se preparou para estar ali naquele momento. Então eu sou suspeito de falar do esporte. Eu gosto muito disso. Não é verdade isso? É exatamente isso que ele acabou de falar, é a superação, né? E a superação do outro motiva quem está ali assistindo. Então, talvez... hoje eu vou para assistir, mas talvez amanhã seja ele ali correndo, competindo, incentivando outros a fazer isso, né? O esporte tem essa força. E também nos deixa a mensagem de a gente também não parar nas nossas dores, não parar nas nossas dificuldades, a gente se vencer, vencer-se, né? Eu acho que é muito, muito legal. Acho que muitos atletas deixaram muitas mensagens, muitos bons exemplos. E o esporte tem tirado muitos jovens da droga. Muitos jovens buscam um sentido, né? Buscam um propósito. Ou então, quantos projetos, né? Que entram justamente naquela fase da adolescência e o adolescente ali se torna um atleta, às vezes futebol, basquete, e tira o jovem, muitas vezes, do risco de se envolver na droga, com um traficante. Então, o esporte vai além dos benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente, mas também um benefício para a sociedade. A gente não pode, por isso que o Manhã Viva vai, né, tá sempre falando sobre isso, porque tem uma função, tem um lugar, né? Acho que acredito que vocês são apaixonados pelo que fazem, né? O esporte, seja ele praticado de forma individual, seja ele de forma coletiva, isso ajuda muito. Você acompanha um grupo de corrida que você estava falando? Isso, tenho alguns alunos sim que praticam a corrida. E assim, eu sou o mais novo da equipe. Né? São pessoas aposentadas, são pessoas que já têm a sua rotina de trabalho semanal ali. E que quando a gente vai participar desses eventos, o grande resultado da corrida sou eu contra eu mesmo.
eu consegui superar aquele meu tempo, né? Aquele desafio, independente da distância. Seja 2 km, 3 km, 5, no caso da maratona, que uma aluna participou ano passado. Então é a superação dela com ela mesma, né? E por mais que é um esporte individual, tem um convívio social das outras pessoas ali. Eu tô no meio de uma prova, eu tô participando, eu tô correndo, eu passo por ela. Ela de repente tá de cabeça baixa, eu não, vamos, levanta essa cabeça, vamos lá. Pois é. Né? E a vida é assim, né? Quando você tá melhor do que o outro, você fala assim, não, hoje eu posso te ajudar. E quando o outro tá melhor que você, me ajuda. A vida é assim. Gente, olha, eu quero agradecer demais a vocês. Com certeza, eu espero que tenha motivado muita gente em casa a sair do sofá, a se movimentar, porque o nome do programa hoje é Vamos Nos Movimentar. Obrigada, Bel, né, pela exemplificação, pelos exercícios que as pessoas podem fazer. Uma garrafinha de água, gente, não tem desculpa, viu? Obrigada mesmo. E vamos para o nosso recadinho, nosso programa de hoje já está acabando, mas eu quero convidar você ao nosso acampamento de Pentecostes, de 7 a 9 de junho. A gente começa já a avisar antes, por quê? Porque dá tempo sim de você juntar aí seu grupo aí da paróquia, fazer uma caravana, porque tá muito legal, gente. Vamos nos encher do Espírito de Deus, presença de Padre Edmilson Lopes, Alexandre Oliveira, Padre José Augusto. Dá tempo sim de você preparar o seu grupo, vir para cá. O pessoal da Redondeza também, né, gente? Vamos fazer um acampamento bem bonito do Espírito Santo de Deus. Amanhã não teremos programa Manhã Viva, será especial de campanha, mas nós voltamos daqui a 2 dias com o programa Manhã Viva super especial. Eu quero agradecer demais a sua presença que ficou ligadinho conosco. Até mais, se Deus quiser. E continue ligadinho com a nossa programação, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.